Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, amigas e amigos, boa tarde. Estamos aqui com mais um Disruptcast. Hoje vamos receber o Rafael Tonieto, que é o gerente, é quem cuida, é o gestor do Hub One, Estação de Inovação. Boa tarde, meu amigo, você tá bom? Boa tarde, boa tarde. Eu vou te chamar de professor porque já foi meu professor no passado, pode ser? Fica à vontade, meu cara. Eu estou bem. Estou nessa nova missão, né, como diretor técnico da Estação de Inovação Hub One, que é um dos braços da Fundetec. Fica logo no centro de Cascavel. Que beleza. E esse espaço, falávamos aqui um pouco antes, é um espaço que ficou muito interessante exatamente por quê? Porque ali já, naquele prédio, naquele espaço, já aconteceram marcos históricos da cidade de Cascavel e ficou chamado de Estação de Inovação. Conta um pouquinho pra gente, Rafael, sobre o porquê desse nome, qual o contexto do Hub One para nós. Olha só que interessante, professor. Lá no passado, quando Cascavel ainda estava em seu início, seus primórdios, os Correios e a Aeronáutica eles precisavam de um ponto de pouso aqui nas proximidades, né? E Cascavel ele tinha um ambiente que poderia ser propício a isso. Então, ali naquela região onde ficava o antigo terminal oeste de transbordo e onde é a rodoviária hoje, onde vai ser a futura delegacia da Polícia Federal, tudo aquilo era uma pista de pouso e decolagem de aeronaves. Os Correios passavam por ali, o Exército passava por ali para fazer todas as manobras necessárias para abastecimento da região. Passando o tempo, a cidade crescendo, já não suportava mais um aeroporto naquela região, porque a cidade já estava chegando até aquele ambiente. E a cidade cresceu e então veio o terminal de transbordo oeste, né? Sempre com aquela visão, né, de as pessoas passam por ali, elas entram, elas saem e elas seguem suas vidas. Então, vislumbrando esse cenário em Cascavel, o prefeito e o presidente da Fundetec, o Alcione, o prefeito Paranhos e o presidente Alcione, eles vislumbraram que poderia ser um excelente ambiente para ter toda essa parte da inovação. E surgiu a ideia, então, por que nós não mantemos estação? Porque ali também é um ambiente de entrada e saída de pessoas. É um ambiente onde há inovação, há tecnologia, as pessoas às vezes podem entrar sem saber nada, mas elas saem com uma bagagem, ou elas vêm transmitir o conhecimento, ou elas vêm propagar alguma coisa na nossa região. Então é um ambiente de passagem para boas memórias que nós temos. E mais uma curiosidade, um dos últimos espaços lá que se chama Espaço Maker, espaço de criação propriamente dito, vislumbrando resgatar essa raiz da aviação, nós temos lá um simulador de avião. Olha aí. Então, além de contar a história, a pessoa também pode viver na prática uma decolagem do aeroporto de Cascavel. Olha só. Então, é uma curiosidade. Muito bom. E nos fale também um pouco como é que a vivência do Hub One. O que se faz lá, como que aquele que está nos ouvindo e nos vendo hoje pelo YouTube, aqui no Disrupt, como que essa pessoa pode chegar lá, participar, entra por meio de uma empresa, entra pessoa física, como passar, né, entrar e sair do Hub One nessa estação de inovação tão bacana? Maravilha, professor, ótima pergunta. Olha só, para eu conseguir explicar tudo isso, eu preciso que as pessoas vão até lá, porque eu preciso passar por todos os ambientes. Porque a Fundetec, ela trabalha em várias frentes, né? Então eu vou pedir para vocês imaginarem o ambiente. Eu vou falar também dos programas que nós temos lá. Nós temos 10 containers. Já foi criado com a perspectiva de ter uma construção eficiente para que pudesse, então, ser utilizado o ambiente ali sem ter maiores poluições e tudo que vem atrelado. E a água também é de captação de chuva, é bem interessante o ambiente, já é todo projetado para isso. Do lado direito, então, nós temos ali a presidência, seguindo da Agência de Inteligência e Fomento, um café, um coworking, um laboratório de ideação. No final, nós temos uma incubadora. Voltando, nós temos um espaço maker, uma sala de reuniões, um estúdio de podcast, a sala Cocriar, que é da CEPLAG, da Prefeitura, inovação dentro da Prefeitura, uma arena de inovação, os ambientes onde as startups ficam e finalizamos com o projeto, que é o Programa de Geração Estratégica de Empregos de Tecnologia da Informação de Cascavel. Então, esse é o ambiente. Agora, o que acontece lá? Quando nós falamos do projeto, é o início.
O Projeto é onde conseguimos colocar educação para crianças e adolescentes em tecnologia da informação. Muito bom. A primeira fagulha. Linguagem de programação, games, modelagem 3D, robótica, tudo começa ali, já fomentando uma veia empreendedora. Depois disso, nós temos o último espaço, que é o Espaço Maker, lá no finalzinho, que é para eles montarem, colocarem a mão na massa mesmo e fazerem a prototipagem. Esse ambiente também ele é utilizado pelas startups, eu já chego nesse ponto. Então temos o primeiro ponto de fomento, e aí vamos para o segundo ponto. Sabemos que as universidades elas produzem conhecimento científico. Nossa proposta é retire esse conhecimento e jogue para a comunidade. Transforme isso em negócio. Para isso nós temos 2 programas, o Radar de Inovação e o Edital Permanente, que é o CIT, que é para poder desenvolver. Voltado justamente para as startups e para essas ideias disruptivas com base tecnológica ou inovadora. Sempre lembrando que nem sempre precisa ter base tecnológica para estar inovando, o que é importante. Radar de Inovação ele acontece uma vez por ano. Nós buscamos nas universidades, na comunidade em geral, aqueles que têm ideia. O que eu preciso? CPF e vontade. Esse que é o principal motivo. CPF, vontade e uma ideia. Qual é a ideia? Eu tenho uma ideia aqui de conseguir concentrar todos os corretores em uma só plataforma. É uma ideia. Se pluga no Radar de Inovação, você vai passar por um bootcamp de alinhamento para ter mais ou menos o conhecimento daquilo que acontece com uma startup, para depois passar por uma banca de avaliação pública, onde 20 dessas empresas, desses CPFs, desses projetos, poderão ser selecionados para entrar por um processo de incubação, pré-incubação na realidade. Pré-incubação por 1 ano, vai poder desenvolver essa ideia. E aí você tem uma startup inicialmente formada e passa-se para o sistema de incubação, mais 5 anos, que fica conosco lá. Não tenho espaço para trabalhar? Tem o coworking. Tem o coworking lá. Coworking sem custo algum. Preciso me reunir, no caso estou falando com as residentes, aqueles que já passaram pelo programa. Preciso me reunir com alguém que quer comprar, preciso fazer uma propaganda, alguma coisa do gênero. A sala de reuniões que tem uma tela, uma lousa digital fantástica. Eu preciso propagar melhor meu conteúdo. Nós temos um podcast para que possam ali publicar o seu conteúdo e ter o alcance digital. Entendi. E mais o suporte, é claro, técnico. Eu preciso ter alcance de mercado, eu preciso melhorar minha qualidade e eu preciso de N vertentes. Daí nós contamos tanto com os credenciados que estão atrelados a nós, quanto também com o nosso ecossistema de inovação, que é o Iguaçu Vale, que é o nosso maior guarda-chuva. Isso é um ecossistema de inovação e essa é a proposta. Juntar todos os atores e proporcionar o melhor dentro daquilo que nós temos também, que a Fundetec é uma fagulha no meio desse grande emaranhado, né, do ecossistema de inovação. Então esses são os programas. Daí, além disso, nós temos diversos outros. Mas eu acho que o ponto principal é esse, focado à inovação, focado à tecnologia, focado ao desenvolvimento regional. Estamos para lançar também mais um condomínio empresarial que fica lá depois da Fundetec. Então empresas grandes que querem ter um suporte, um ambiente para poder crescer, lá poderão instalar as suas indústrias para que possam se crescer. Começo pequeno num radar de inovação, passo pelo processo de incubação, me torno residente, agora eu vou para o condomínio empresarial, onde fica o parque industrial de fato. E aí nós temos uma trilha perfeita para o desenvolvimento econômico e regional. Então essa é a trilha e esse é o papel da Fundetec. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi você falar em CPF. CPF, para quem nos ouve, para quem nos vê, é a ideia de uma pessoa física. Exatamente. Não é uma empresa, não é um CNPJ, é um CPF, é uma pessoa física. Então a pessoa física, vamos ver se eu entendi, vamos ver se conseguimos fazer isso mais claro. Uma pessoa física que tem uma grande ideia. Ela tem uma ideia, então, por exemplo, eu quero criar um aplicativo, eu quero criar uma máquina, porque como você falou, não é só tecnologia que a inovação propaga, eu quero criar uma facilidade, um facilitador para determinada atividade. Ele então pode procurar pelo Hub One, em determinado momento, a partir de um edital, e apresentar sua ideia. Ou ele pode ir lá a qualquer momento e falar, olha, eu tenho aqui a minha ideia e quero ajuda. Me coloca um pouquinho melhor isso. Vamos lá. Primeiro, deve ir. Deve ir. Olha aí, ó. A você qualquer que nos momento. ouve e nos vê. Deve ir. Porque às vezes o pessoal pensa, poxa, mas eu tenho ideia, mas eu não sei se eu vou, se eu não vou. Deve ir. Deve ir a qualquer momento. E eu explico por quê.
Nós vamos recebê-lo, vamos ouvir aquilo que tem sobre a proposta e vamos tentar auxiliar nesse primeiro momento. Além de conectar com os principais atores do ecossistema para que tenham também um pouquinho de imersão sobre como as coisas funcionam. Porque às vezes eu tenho a ideia, mas eu não sei como funciona. Aqui você começa a aprender como é que funciona e começa a se conectar com pessoas que já têm esse tipo de desenvolvimento durante um determinado período. Certo. São os nossos colaboradores, essa rede, né? Então é a nossa comunidade. Deve ir para apresentar a ideia. O radar de inovação, ele acontece uma vez por ano. Tá? Ele é um edital, ele abre no Show Rural Copavel e ele encerra mais ou menos em abril. Qual que é o objetivo desse radar de inovação? O radar de inovação, ele serve para dar um impulso para aquela ideia. Então, se você tem uma ideia, vamos auxiliar você a desenvolver ela, que no radar do ano que vem você entra. Perfeito. O radar, ele tem um aporte de R$20 mil para as 20 primeiras colocadas. Opa. Olha só que interessante. Olha aí. R$20 mil para começar a sua startup. É um fomento, é um modo de ajudar a iniciar a sua ideia, colocar a sua ideia para funcionar. Exatamente. Porque às vezes falta dinheiro, né? Falta dinheiro, mas aqui nós temos R$20 mil. E pode, ao final do programa, receber mais R$20 mil se ficar entre as 3 primeiras ideias que são as melhores dentro desse escopo. Entendi. Então são 20 ideias que passam e depois dessas 20 você tem um ano de trilha. O mais importante é a trilha, porque é a trilha que vai te auxiliar a atingir um ponto de sustentabilidade dentro da startup. Diversos consultores e diversas pessoas vão passar auxiliando durante todo esse trajeto. Tanto que nós somos premiados nacionalmente por conta desse tipo de programa. Muito bom. Aí que está o desenvolvimento propriamente dito de uma startup. Posso ser startup? Somente startup entra? Não, nós temos espaço para todo mundo. Pode vir, se tiver tecnologia, se tiver inovação, nós vamos receber sim e podemos auxiliar no desenvolvimento de toda essa estrutura até chegar num ponto de sustentabilidade. Muito bom, muito bom. Então você me dizia que nós temos a possibilidade então de uma pessoa física ir até lá, apresentar a ideia, nós temos o radar que é uma vez por ano e empresas que já, pequenas empresas, ou você falou agora lá perto da Fundetec, as grandes empresas, as empresas também têm espaço, elas chegam com ideias da mesma maneira, ou é um pouquinho diferente? Como que isso funciona em relação às pessoas jurídicas? Vamos lá. A pessoa física ela pode entrar no radar, mas a pessoa jurídica também pode, se ela tiver até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos. Ela pode entrar. Tenho uma ideia, quero desenvolver o meu produto, quero desenvolver a minha solução. Posso? Pode. Até 2 anos. Então isso tem que ficar bem claro. Ah, mas eu tenho mais do que 2 anos, eu já tenho minha ideia, ela já está num ponto de equilíbrio, eu não preciso mais daquela tutoria inicial. O que eu preciso é de acesso ao mercado e de resolver pontualidades na minha empresa para que ela consiga atingir um aspecto maior. Nós queremos um crescimento, um desenvolvimento. Então, o CNPJ, com qualquer idade, pode entrar nessa fase, que ele entra no sistema de incubação, o edital permanente. O que eu ganho com o edital permanente? Você vai ganhar assessoria. E se você tiver se você precisar de um ambiente maior, nós temos o Parque Tecnológico que fica em São João. Lá nós temos alguns barracões que vão atender a demanda. Ah, mas eu vejo que lá está lotado, tem alguma outra perspectiva? Nós temos também uma outra perspectiva, que é um condomínio empresarial que fica um pouco mais para frente, que logo mais para frente a gente vai começar a fazer os arranjos técnicos lá para ele começar a existir de fato. Porque ele está em um processo ainda de liberações de alvarás e tudo mais. Legal. Mas então já é uma perspectiva futura, para criar certinho essa trilha. Enquanto não tem, temos a Fundetec em São João que pode atender essa demanda com espaço físico. Então, olha só, tanta informação importante, tanta informação boa, né? Tanta informação que o Rafael nos traz aqui e nos põe a pensar. A cidade ganha com tudo isso, né? A nossa região, as empresas, mas sobretudo a cidade ganha, porque nós, como um polo, como um ambiente propício à inovação, nós temos condições de melhorar em muito o fluxo dos serviços, as próprias, como é que se diz, políticas públicas podem ser melhoradas a partir de uma atitude como essa que vocês estão desenvolvendo. Por quê? Porque as pessoas têm acesso
O poder público acaba também, de alguma maneira, se beneficiando, tanto que a prefeitura investiu nisso, é verdade? Exatamente. O nosso principal objetivo, imagine o seguinte, nós estamos aqui no oeste do Paraná, em um ambiente que não é a mesma coisa que a capital, Sim. Curitiba, ou não é a mesma coisa que São Paulo. Então esse é um ponto. As mentes brilhantes, geralmente elas tendem a sair daqui pela falta de oportunidade. Qual que é o chamariz que nós podemos ter? É a qualidade de vida. Cascavel é uma cidade excelente para se viver, excelente para se morar. Por que nós não mantemos essas pessoas aqui dando benefícios para que elas constituam as suas empresas ou tragam pessoas com expertise para o desenvolvimento da nossa região? Então esse é o principal foco. Vamos desenvolver a nossa região, mantendo o CNPJ aqui, para que possa ter um crescimento e aumente a qualidade de vida das pessoas. Claro. Porque quanto maior é o esforço, a tecnologia, quanto maior é o poder de conhecimento empregado em algo, maior é o salário. Sem dúvida. É o valor agregado. Sem dúvida, sem dúvida. E tanto que essa é uma realidade que, por um determinado período, aconteceu com as universidades. Se for lembrar que lá na década de 90, alguém queria fazer uma faculdade, vamos dar o exemplo nosso, de Direito, tinha que ir a Curitiba, tinha que ir a Londrina, tinha que ir a Maringá, ou tinha que ir a outros lugares. A partir da década de 90, as faculdades foram se instalando aqui na nossa região, as faculdades particulares, com os cursos de Direito, e a pública, a nossa UniOeste, se torna UniOeste um pouco antes disso, e nós seguramos os nossos talentos aqui. Porque antigamente o indivíduo queria fazer engenharia, ia para Curitiba. Às vezes voltava, às vezes não voltava. Com as universidades aqui, nós seguramos os nossos talentos. Hoje, no espaço do Direito, que é o nosso espaço, com o nosso mestrado em Direito da Univel também, nós seguramos talentos que até 3 anos iriam para a capital ou iriam para outro lugar. E que bom saber, então, que em termos de inovação, tecnologia e suas condicionantes, nós temos essa oportunidade de que as mentes brilhantes fiquem por aqui. Isso é muito, muito importante. Muito importante, eu digo mais. O professor sabe, eu sou suspeito, sou formado em Direito, também sou professor. E digo o seguinte, a parte do Direito, quando nós trabalhamos com o ecossistema de inovação, essa malha toda que faz movimentar uma região, ela precisa ficar sempre mais afinada. Precisa ficar afinada no compliance, precisa ficar afinada com o marco legal das startups, precisa ficar afinado com o sandbox regulatório, precisa ficar afinado também com a parte da administração pública, o B2G. O que acontece? O governo hoje, ele pode sim fazer licitações ou dispensa de licitação para aquisição de tecnologias. Como que você pode fazer esse arranjo produtivo? E aí com os profissionais do direito isso toma vida, né? Porque nós temos a lei de licitações e temos também a lei de inovação. Então isso é interessante, isso também movimenta. Então por trás de todo esse ciclo da inovação e por trás de todas as empresas com base ou de tecnologia ou com inovação, tem o arcabouço do direito que nos impulsiona também. E é claro, vamos manter aqui as mentes brilhantes. Sem dúvida nenhuma. E dentro de tudo que você nos falou, estamos aqui muito satisfeitos de ver essa realidade acontecendo em Cascavel e acontecendo em um lugar que está ali, qualquer um pode chegar e ver. Isso é muito bacana, porque quando a gente fala às vezes em inovação, fala em sustentabilidade, fala em tecnologia, fala nisso ou naquilo, nós às vezes ficamos muito distantes do cidadão, as pessoas não enxergam, não veem, e ali nós temos a estação, aonde era o terminal de ônibus, onde foi o aeroporto, ou seja, está lá fisicamente à disposição das pessoas para que elas conheçam. Me conte, Rafael, um case de sucesso de vocês, alguma experiência que tenha entrado pela porta inicial do Hub One e que tenha se desenvolvido e saído naquela ideia de passagem que você me falou do Hub One, ou ainda, por conta da juventude do Hub One, que ainda esteja ali sendo gestada, mas que tenha já um exemplo que a gente pode mostrar para os nossos, para quem está nos vendo e ouvindo, como algo que você me diz, Alexandre, olha, ali nós tivemos uma situação que está se desenvolvendo bem ou que tem um grande sucesso. Maravilha, excelente pergunta. Vamos lá.
para se ter uma ideia, né, nós estamos na 4ª edição do Radar de Inovação e nós temos também as empresas que são incubadas ali. Tem todo esse processo que é um movimento novo no Brasil, mas que está se alastrando conforme o tempo vai passando. Porto Digital é um sinônimo disso. Florianópolis com todo o seu ecossistema. Cascavel, região oeste, não fica para trás. E nós estamos correndo atrás daquilo que é melhor prosperidade para nossa região. Ganhamos prêmios aí com um Prêmio Nacional de Inovação em 2021, que é toda a região oeste, com Iguaçu Vale. Então nós temos aqui uma organização, o POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, junto com o Sistema Regional de Inovação, que se plugou ao Iguaçu Vale e se tornou todo esse arcabouço que nós temos hoje, né? O que é importante ressaltar. Então, a Fundetec hoje tem 70 empresas. 70 incubadas. 70 residentes. Mas só que ali a gente trabalha de uma forma diferente. Elas não ficam de forma física. Prestamos o auxílio para elas de forma remota. Isso que é importante. E algumas ficam de fato de forma física. Sim. Um caso importante e interessante que tenha saído dali. No início, nós auxiliamos bastante uma empresa que é de excelência, que é a Prova Digital. A Prova Digital é um dos casos de sucesso do Brasil. Quando a gente fala com o governo, eles conseguiram fazer um sistema de gestão na parte de construção civil, na parte de liberação de alvarás dentro de municípios. E nasceu aqui. A Fundetec teve um dedinho ali. O próprio Rafael Amaral, que era o diretor no passado, e também o Alcione auxiliaram, e o IPC auxiliaram a construção da base mínima ali para eles poderem crescer. Entendi. Esse é um caso que cresceu 22 milhões. Sucesso. E nós também temos outro caso que é importante, que é interessante, que também acaba acontecendo, que é os atuais. A Majestoso Pescado, que é um chileno que veio para cá. Olha aí. Está trazendo salmão do Chile fresco em 15 dias e está abrindo um e-commerce de peixe e salmão para pronta entrega em casa. Fresco. É algo diferente? É disruptivo? Também. Para nossa região? Nossa. Sem dúvida. Para ver como também. Não é só um aplicativo que é algo disruptivo ou que é algo inovador. Exato. Todo mundo pensa, como você falou no começo, tecnologia, um aplicativo, um site. Não. Nós temos a entrega do salmão na sua casa. Exatamente. Exatamente. Temos outras empresas também, e boa parte são também da parte do agro. A Avitus, automação de aviários, ela está lá na estação de inovação. A Avante, que ela faz um sistema de leitura de inteligência no campo para saber onde que estão as pragas para poder atacar de forma mais concisa. Você não precisa passar defensiva agrícola por toda a região, só passa naquele determinado ponto. Além de outras tantas soluções que nós temos por lá. Que bacana, Rafael. Olha, eu continuaria conversando com você aqui a tarde toda, mas infelizmente o nosso tempo, olha lá, o cronômetrozinho está acusando. Né? Quando nós estávamos na colmeia, eram as meninas que ficavam assim, dizendo, faltam 2, faltam 1. Agora nós temos um cronômetro aqui na CBN, muito bacana. E eu quero deixar aqui o meu abraço também para o professor Alfredo Copete, que te deixou também um carinhoso abraço, não pôde estar conosco hoje, mas te deixa um forte abraço também. Então, Rafael, me conte uma coisa ali nos últimos segundinhos. O que você deixa de mensagem aí para a turma e suas palavras finais? Oportunidades temos. Aproveite. Venha, conheça a Estação de Inovação Hub One, Avenida Brasil 8517, em frente à Prefeitura. Eu vou te receber de braços abertos. Olha aí que beleza. Muito obrigado, Rafael, por estar aqui conosco. Obrigado a cada um de vocês que acompanhou o nosso podcast, que acompanhou no YouTube, que vai acompanhar depois nas outras plataformas digitais. Muito obrigado, um abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.